Primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós leremos e nos ateremos aos versículos 1 a 17, se Deus nos permitir. Como é um texto um pouquinho mais longo do que os demais, os anteriores, então nós vamos ler aos poucos, à medida que o tempo vai avançando. Nesse início vamos ler versículos 1 a 3. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Oremos mais uma vez, queridos. Pai de graça e misericórdia, diante de Ti, nos colocamos mais uma vez em oração, pedindo para que Tua santa palavra fique clara aos nossos corações, pela ação de Teu Santo Espírito, e que sejamos conduzidos aos pés de Teu Santo Filho Jesus, onde encontramos redenção. Assim oramos no nome dEle. Amém. O que já vimos até aqui, que fomos salvos, por tão grande salvação. E essa salvação nos chama a uma resposta, na verdade algumas respostas, que foi o que vimos ontem. Mas alguém poderia perguntar, é só isso? Não há mais nada a fazer? À medida em que nós peregrinamos no exílio desse mundo, em direção à terra prometida, será que haveria algo além do que simplesmente responder à salvação? Bom, a igreja, segundo Pedro, composta por judeus e gentios que creem em Jesus como Messias, é o povo da nova aliança. E essa igreja cumpre plenamente a história e a vocação de Israel do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus libertou o seu povo da escravidão ao Egito. Deus lhes deu a sua lei no Sinai. A lei era um reflexo do seu caráter, que, se eles obedecessem, também imprimiria neles a sua imagem. Eles refletiriam quem Deus é. Mas havia um propósito em tudo isso, uma missão especial. Deus constituiu o seu povo como bênção para as nações, luz a este mundo de trevas. Tanto ao caminhar até a terra de Canaã, quanto especialmente quando passassem a morar lá dentro. Todos os povos que se achegassem a Israel, atraídos pelo amor, pela santidade do povo, Deus desejava que encontrasse e adorasse o único Deus verdadeiro, o Senhor. Bom, assim a sua glória seria vista em toda a terra. Mas nós sabemos que Israel falhou. Israel não se libertou da escravidão. Como assim? Eles saíram da terra do Egito. Mas na lei, Deus deixa muito claro que o povo voltou ao Egito no coração. Eles continuavam escravos ao seu pecado. E então Israel se voltou aos ídolos. Nós sabemos que Israel também não se tornou santo como deveria. Pelo contrário, Israel se tornou como as nações e chega a um ponto em que eles se tornam piores do que as nações. Israel teve a palavra de Deus, mas não imitou a Deus. E por isso se tornou inútil para as nações. Israel não atraía mais os povos, porque se tornou como os outros povos. Bom, em Cristo, na nova aliança, a igreja é chamada a fazer o mesmo. Mas é de uma forma completa, de uma forma aperfeiçoada. Deus libertou o seu povo da escravidão, do pecado e da morte. Em Cristo temos o novo êxodo. Na Páscoa, em seu sacrifício, nós somos libertos dos que nos escravizavam. Deus deu à sua igreja a sua palavra, gerando essa igreja novamente de dentro para fora. Essa palavra os regenerou.
E essa palavra os ensina a serem santos como Ele é santo. E então Deus chama esse povo a ser bênção a esse mundo. Luz em meio às trevas, proclamando, anunciando, testemunhando desse evangelho ao mundo. Bom, e no texto que nós vamos estudar nessa noite, está o início dessa missão. O que a nossa identidade e a nossa prática tem a ver com o nosso papel nessa terra? O que nós devemos fazer, além de simplesmente buscar santidade, temor e amor, que foi o que nós vimos ontem, como igreja, enquanto estamos peregrinando em direção à nossa pátria celestial, o que devemos fazer? Enquanto suportamos sofrimentos, provações. A pergunta principal é: se Deus nos salvou, mas ainda nos manteve aqui nesse mundo, será que tem algum propósito? Porque Ele poderia simplesmente, no momento de nossa conversão, nos fazer ascender aos céus e ponto final, acabou a história. Mas não, Ele nos mantém na mesma casa, na mesma família, Ele nos mantém no mesmo bairro, no mesmo trabalho, e nós perguntamos: para quê? Há um propósito em tudo isso? Sim, há um propósito. E o propósito está resumido nessa seguinte sentença: durante a peregrinação nesta terra, Deus chama seu povo ao crescimento na palavra, à edificação em Cristo, à proclamação de suas virtudes e bom testemunho ao mundo. São 4 tarefas da missão que Deus nos concedeu. Pedro sabe que o sofrimento e a hostilidade dos não crentes podem nos tornar amargos diante de Deus, diante dos irmãos, diante dos descrentes que nos fazem tanto mal. Por isso, aqui no capítulo 2, você verá o manual da missão. Para que estamos aqui? Por que recebemos tudo isso enquanto peregrinamos nessa terra? Nós não somos apenas vítimas tentando sobreviver às dificuldades da vida cristã. Nós somos o povo da aliança, um povo que representa Deus na terra. Estamos em missão. Então são 4 tarefas dessa missão. A primeira tarefa é o crescimento na palavra. Foi o que nós lemos nos versículos 1 a 3. Se você reparar bem, no versículo 1, Pedro começa com portanto. Ou seja, essa é uma aplicação, ou o início das aplicações de tudo que ele falou. É uma consequência lógica daquilo que veio antes. E o que veio antes? Quem estava aqui ontem? Bom, o que veio antes foi: nós somos chamados a uma vida de santidade, a uma vida de temor, uma vida de amor, porque nós somos gerados pela palavra viva, pela palavra eterna do Evangelho. Então, a consequência prática, lógica, é o que ele vai dizer no versículo 1. Mas o ponto principal de Pedro não está no versículo 1. Os nossos tradutores tentaram fazer o melhor que podiam para traduzir o que Pedro disse, porque o problema não é dos tradutores, é de Pedro. Mas o ponto principal está no versículo 2. Se você voltar os olhos para o início do versículo 2, ele diz: como crianças recém-nascidas. Vocês acabaram de nascer pelo Evangelho. Como crianças recém-nascidas pelo Evangelho, desejem o genuíno leite espiritual. Anseiem profundamente, ardentemente, com toda a sua afeição, o leite genuíno, inalterado, puro, um leite espiritual. A palavra que Pedro usa para espiritual aqui é uma palavra diferente de outras traduções em outros momentos na Escritura. É a palavra grega lógico. Lógico. Ele está dizendo que esse leite é verdadeiro, ele é lógico, ele é autêntico. Há um jogo de palavras aqui, porque a palavra grega para palavra é logos. Fomos gerados pelo logos de Deus, e ele está dizendo: o leite que nos alimenta é o lógico de Deus. É a palavra pura, genuína, verdadeira. Nós fomos gerados por essa palavra. O que é que pode dar crescimento para a vida eterna? O que é que pode nos tornar mais parecidos com Jesus? Nós que somos frágeis, que somos mortais. Bom, é a mesma palavra de Deus que nos gerou. Queridos, não há crescimento na vida cristã à parte da palavra de Deus, separados da palavra de Deus. O que produz santidade pessoal, o que produz temor a Deus, o que produz amor na igreja é uma busca incansável pela palavra. Se não há este desejo em seu coração, suspeite da sua regeneração.
Porque o que gerou você foi esta palavra. A semente que foi plantada em você, uma semente incorruptível, vai desejar alimento, seiva para crescer, e esse alimento está na palavra. Então talvez hoje é o dia de renovar o seu interesse pela palavra, de renovar o seu amor, a leitura, o aprendizado por essa palavra o quanto antes, e querê-la pura, sem adulteração, não diluída, genuína, com tudo que ela tem para oferecer. E se você é um crente de 30 anos, 50 anos, ou um crente de um dia, você sabe que essa palavra tem coisas boas e que são gostosas de comer, e tem coisas amargas, agridoces e difíceis de engolir, não é verdade? Nessa palavra nós temos coisas muito boas, que talvez reforce aquilo que nós já estamos nos esforçando por fazer, coisas agradáveis de se fazer, mas tem outras coisas difíceis que talvez nós não concordemos, que talvez nós olhemos para Deus e digamos: eu não aceito isso, eu não consigo aceitar isso. Só que aí Deus diz: pois é, eu sou o que sou, quem tem que mudar aqui é você. E Pedro está dizendo: o crescimento vem de ouvir essa palavra pura, ouvir aquilo que você gosta, mas ouvir o que você não gosta também. O Evangelho é suficiente para nos fazer crescer fortes na fé, para que enfim sejamos salvos. Não precisamos de mais nada. Queira ela pura, do jeitinho que Deus se revelou nela. Pedro diz no versículo 2 ainda o propósito de tudo isso: para que lhe seja dado crescimento para a salvação. Para que Deus dê isso para vocês. Deus faça com que vocês aumentem, com que vocês se estendam a ponto de chegar à salvação. Ele está usando a imagem do bebê. O bebê que vai crescendo até chegar à vida adulta. E ele diz: o objetivo de vocês é chegarem à vida adulta. Essa é a jornada do povo de Deus nessa terra. Nós somos bebês, nós somos crianças que estamos crescendo. Esse é o esperado, crescendo em maturidade até chegar à plenitude, até chegar à idade adulta, até chegarmos no lar, a pátria celestial. Bom, qual é a escola desse crescimento? Qual é o ambiente em que esse amadurecer acontece? Bom, Pedro já deixou muito claro: são as provações. As provações que purificam a nossa fé. É por meio das provações que Deus vai limpando, aperfeiçoando a nossa fé, confirmando a nossa fé. E é por meio dessa fé que Ele nos mantém crentes até o último dia. Bom, e quais são as lições ou matérias nessa escola? Pedro está dizendo: enquanto você sofre as provações, se alimente do genuíno leite espiritual. Ele é que vai te ensinar as lições necessárias para crescer. Ele é suficiente. Como leite de mãe. Como leite de mãe para um bebê. É suficiente. É capaz de te alimentar. É capaz de te capacitar a cada etapa. Bom, do que se trata esse progresso? Bom, espera um pouquinho. Pedro, no versículo 3, diz o seguinte: se é que vocês já experimentaram que o Senhor é bondoso. Se é, não é a melhor maneira de se traduzir a expressão que Pedro usa. A NVI foi a que chegou mais próxima da tradução desse termo. Eu prefiro a Nova Almeida atualizada, em sua maioria. Mas há alguns trechos em que é difícil realmente traduzir. Pedro não era assim um escritor nato. Pedro era um pescador, lembra disso? Então Pedro está lidando com as palavras, obviamente inspirado pelo Espírito. Mas a expressão que Pedro usa no versículo 3 não é se é, não é uma condição. Na verdade, a NVI traduz como agora. Você poderia interpretar o versículo 3 como já que. Vocês já experimentaram que o Senhor é bondoso. Isso já aconteceu com vocês. Vocês já provaram isso. Vocês já sentiram o sabor. Vocês já degustaram. Vocês já comeram. Vocês já provaram de que o Senhor é bondoso, Ele é benevolente. O verdadeiro Kyrios, essa palavra Senhor, era a palavra grega Kyrios, associada ao imperador Nero. E ele diz: Nero não é bondoso, e vocês estão percebendo isso. Mas há um Senhor que é bondoso, e vocês já provaram desse Senhor. Ele é amável, Ele é gracioso, Ele é suave,
Ele é oposto a todos os imperadores dessa terra. Vocês já foram salvos, vocês já provaram que Ele é bom. E Pedro está citando o Salmo 34, versículo 8. Ó, provai e vede que Ele é bom. Isso já aconteceu com vocês. Vocês já provaram. Então é possível desejar tudo isso. É possível, é desejável, como uma resposta de amor. Já que esse Deus bondoso me alcançou, eu olho para a palavra dele e vejo como algo bom para mim. Por mais doloroso que seja crescer, o crescimento vai fazer bem. O objetivo é sermos homens e mulheres perfeitos. Perfeitos como quem? Quem é o ser humano perfeito? O Filho, Jesus Cristo. E este é o processo de maturação, esse é o processo de crescimento. As provações vêm, nós olhamos para a palavra, nós confiamos na palavra, a palavra nos transforma. E então a nossa fé se fortalece. E assim vamos nos tornando mais parecidos com Jesus a cada etapa, a cada etapa, a cada etapa, como alguém que sobe uma grande escadaria, até chegarmos na nossa pátria celestial. Esse é o processo de crescimento. Enfim, podemos voltar para o versículo 1. Agora estamos prontos para entender o que Pedro disse no 1. Porque Pedro começa o versículo 1 falando, abandonem. Mas a forma com que ele escreveu não é apenas um imperativo, uma ordem. É algo diário, contínuo. É como se Pedro estivesse dizendo, olha, isso vai ser constante na sua vida. Todos os dias você vai despojando-se. Você vai tirando uma roupa suja. Sabe quando você chega em casa com a roupa suja do trabalho, de um passeio que você fez, e você põe aquela roupa para lavar? Ele está dizendo, tira essa roupa, mas não põe para lavar não, taque fogo nessa roupa. Vá tirando todas as vezes em que isso estiver impregnado em você. Pare de praticar essas coisas. O desejo, o crescimento pela palavra só irá acontecer se nós estivermos fazendo isso. Se estivermos abandonando constantemente o que, Pedro? Bom, 5 práticas. A primeira é a maldade. Abandonando a maldade. Todo tipo de malícia, de perversidade, de depravação. Abandone isso. Se você não abandonar essa maldade, nunca vai ter desejo por crescimento. Abandone. Segundo, abandonando o engano, ou algumas traduções dizem dolo. O engano é a decisão deliberada, consciente de abandonar a lei de Deus. Você sabe o que é certo, mas você decide pecar. É a traição, é o engano, é a tentativa de ludibriar as pessoas e talvez até Deus. Senhor, o que eu estou fazendo não está errado, mas Deus disse que está errado. Mas Senhor, tem um jeitinho não para tolerar. Não, está errado. Aqui é um claro contraste que Pedro está fazendo, porque quando ele disse no versículo 2 sobre o leite espiritual genuíno, a palavra genuíno no versículo 2 é a palavra grega adolon. Adolon. O a é um negativo, o contrário de dolo. E no versículo 1 ele falou que nós devemos abandonar o dolo, o engano. Abandone o engano e abraça aquilo que é verdadeiro, aquilo que é genuíno, aquilo que não é mentiroso. Terceiro, abandonando a hipocrisia, a duplicidade, uma vida insincera. O hipócrita naquela época era uma palavra usada não como um xingamento ou como uma depreciação, mas de maneira figurada para se referir a um ator num teatro. Ele estava triste, mas precisava representar alguém feliz. O que ele fazia? Ele pegava uma máscara e ele colocava aquela máscara no seu rosto com um belo sorriso, mas por dentro ele está triste. Ele está sendo um hipócrita. Ele não revela quem ele é, ele não revela o estado do seu coração, porque aquele era o trabalho dele. E às vezes ele estava feliz por dentro, mas ele tinha que colocar uma capa, uma máscara de tristeza, porque o papel exigia isso. E Pedro está dizendo, vocês não são atores. Aqui é a vida real. Tirem as máscaras. Tirem as máscaras. Parem com uma vida de mentira, de hipocrisia. Não sejam duplos em sua vida. Sejam genuínos. Aquilo que você é na igreja, seja em casa. Aquilo que você é em casa, seja na rua. Aquilo que você é na rua, seja no seu casamento. Aquilo que você é no seu casamento, seja na criação dos seus filhos. Aquilo que você é dentro de casa, seja na escola. Seja no trabalho. Não viva uma vida dupla de máscaras.
Se você não fizer isso, nunca vai ter desejo pelo genuíno leite espiritual. Em quarto lugar, abandonem a inveja ou ciúme. Essa palavrinha é curiosa porque ela não só significa querer o que é do outro, mas estar disposto a medir esforços, ou melhor, não medir esforços, para que o outro não tenha mais aquilo. Então assim, não é só, eu queria ter um gramado verde como o do meu vizinho, mas todos os dias você vai lá e fica pisando no gramado do seu vizinho, porque você não tem o gramado dele e não quer que ele tenha. Abandonem esse tipo de inveja, de querer destruir aquilo que é do outro, só porque você não tem. Abandonem, em quinto lugar, a maledicência. Todo tipo de calúnia, difamação, de palavras maldosas. Se nós não combatermos e não abandonarmos essas práticas, nunca desejaremos a palavra e nunca cresceremos na palavra. Então faça os dois. Em primeiro lugar, abandone constantemente esses pecados. E em segundo lugar, deseje, busque ardentemente a palavra de Deus. Essa é a primeira tarefa da missão do povo de Deus nessa terra. O crescimento na palavra. Tudo depende disso aqui. Se você não estiver engajado nessa primeira parte da missão, vai ter muita dificuldade nas outras. Comece com o crescimento da palavra. Segunda tarefa da missão é a edificação em Cristo. Edificação em Cristo. Versículos 4 até 8. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Novamente, o ponto principal de Pedro não está no primeiro versículo do trecho, está no segundo. O ponto principal desse trecho aqui está no versículo 5. Qual é o ponto principal? Ele diz no versículo 5, vocês são edificados. Vocês são edificados, construídos, erguidos, fortalecidos, casa espiritual. Qualquer leitor da Bíblia, qualquer um, atento, sabe que quando lê casa espiritual, a primeira coisa que vem à mente é o quê? O templo. O templo era a casa espiritual, o templo em Jerusalém. Era lá que o povo de Deus buscava Deus, na casa espiritual, o templo. E Pedro está dizendo, vocês estão crescendo, casa espiritual. Vocês são o templo. Como pedras vivas, cada um de vocês. Curioso, né? Vai construir uma casa, imagina uma pedra com mãos. Hoje em dia no Instagram tem aqueles videozinhos, né? Dos objetos que falam com raiva da gente, como se a gente fizesse tudo errado. Imagine aquelas pedras falantes, né? Me coloque nesse lugar aqui na casa! E aí você coloca e ela fica se mexendo, né? Como é que essa casa vai ser erguida? Bom, Pedro quer que a gente imagine isso, porque nós somos essa pedrinha aí. A gente às vezes não quer ficar lá, né? Quer sair. E Pedro está dizendo, vocês são vivos, mas estão sendo erguidos como uma casa, como pedras vivas. Vocês são móveis para serem sacerdócio santo, um povo inteiro como sacerdotes. Pedro está lançando mão aqui do antigo lugar onde Deus se manifestava ao seu povo, no templo lá em Jerusalém. Bom, era um local de louvores, o povo de Deus se reunia para cantar, para orar. Era um local especialmente de fazer sacrifícios.
Os sacrifícios eram realizados pelos sacerdotes, da descendência de Levi, apenas eles. Mas ninguém fazia isso. Mas também no templo eles recebiam o ensino da lei. No templo eles poderiam desfrutar de comunhão. Lá o povo de Deus encontrava, mesmo que de forma limitada, Deus. Era um encontro entre Deus e seu povo. Bom, Pedro está dizendo, na nova aliança, isso não acontece mais em um local físico. Não significa que a gente não deva cuidar das dependências de onde a gente se reúne. Mas não é mais no templo lá em Jerusalém. Curioso, nessa época em que Pedro está escrevendo, o templo ainda estava de pé. O templo só foi destruído lá no ano 70 depois de Cristo. Pedro está escrevendo 8 anos antes disso. O templo ainda funcionava, os sacrifícios eram feitos. Mas Pedro está dizendo, não, lá não é mais a casa espiritual. A casa espiritual são vocês. Vocês que não estão mais em Jerusalém, na verdade nunca nasceram lá. Vocês nasceram na diáspora, sendo judeu. E você que é gentil, você nem sabia que isso existia. E em Cristo agora você se tornou o templo de Deus nessa terra. Um templo móvel, uma pedra que anda por aí. Antes os povos deveriam vir até Jerusalém para encontrar a Deus. Agora Pedro está dizendo, o templo foi até as pessoas. Onde vocês estão, a presença de Deus está. Vocês são casa espiritual. Vocês alcançam todos os povos. Todo o povo que crê se torna sacerdote. Vocês são um povo sacerdotal. Vocês são um corpo de Cristo nessa terra, mesmo espalhados pelo mundo. Em outras palavras, Pedro está dizendo, vocês são esse templo, mas essa é uma obra ainda inacabada. Porque ele diz, vocês são edificados. Ainda estão em reforma. Ainda estão em obras. E normalmente, quando você vai no supermercado e ele está em obras, tem uma placa lá, né? Estamos em obras. Vai desculpando o transtorno. É mais ou menos isso que a igreja deveria fazer. Estamos em obras. E deveria fazer isso para si mesma, lembrando, nós estamos em obra. O pastor está em obra. A membresia está em obra. Todos nós estamos em obra. Ninguém chegou lá ainda. Então por que é que a gente fica tão chateado quando alguém peca? Nós estamos em obra. É assim que as coisas acontecem. Tem um incômodo, um barulho de máquina, de pedras sendo quebradas, organizadas. Assim é a nossa vida. A lapidação acontece, haverá tropeços, haverá recomeços, restaurações. Estamos em obra, Pedro está dizendo. Mas ele continua no versículo 5 dizendo, é através deste novo templo, que é vocês, que Deus recebe sacrifícios espirituais. Agora, não são mais animais, não é mais lá no templo em Jerusalém, mas é através de vocês. Aqueles animais eram incapazes de purificar as pessoas, mas esses sacrifícios espirituais feitos em vocês agradam a Deus, diz Pedro. Esse é o culto verdadeiro agora. Através de quem tudo isso aconteceu? Bom, Pedro já disse isso para nós. Por meio de Jesus Cristo. Jesus foi o sacrifício propiciatório. Foi o sacrifício definitivo na cruz. Através de Cristo não restam mais sacrifícios para alcançarmos perdão. Em Cristo Deus já nos perdoou. Em Cristo Deus já nos aceitou. Nós podemos nos adentrar com confiança no Santo dos Santos, com intrepidez, onde lá encontramos a Deus sem culpa, sem medo. E Pedro diz, é isso que vocês são, casa espiritual. Como fazemos isso? Aí a gente volta para o versículo 4. No versículo 4 Pedro diz o modo de se fazer isso. Ele começa o versículo 4 dizendo, nos achegando a Ele, nos aproximando, nos colocando nessa condição, nos unindo diária e constantemente a Ele. Quem é Ele? Bom, o Ele é daquele de quem ele falou no versículo 3. De quem ele falou no versículo 3? Do Senhor, não é? Vocês já provaram que o Kyrios, o Senhor é bondoso, o Senhor Jesus Cristo é bondoso. E no versículo 4, então ele diz, então se achegando a esse Senhor bondoso, o Senhor Jesus Cristo. E ele explica um pouco mais sobre Jesus Cristo. O que ele diz no versículo 4? Quem é Jesus? Quem é o Senhor? Ele diz, a pedra que vive. Ele é a pedra que vive. Interessante, Pedro tem uma história curiosa com essa palavrinha pedra, não tem? Talvez você tenha vindo
do contexto da Igreja Católica Romana. E você sabe muito bem que essa é uma questão de disputa. Em Mateus capítulo 16, Pedro reconhece que Jesus é o Cristo, é o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. E então Jesus diz para ele: você é bem-aventurado, Pedro, mas você não chegou a essa conclusão por conta própria. Foi Deus quem te revelou isso. Então Jesus diz, e eu digo mais, o seu nome é Pedro. E Jesus usa a palavra que naquela época era usada para se referir a um pedregulho, uma pedra pequena. O nome dele não era Pedro, era Simão. Jesus o chama de Pedrinha. Jesus é que dá esse novo nome para ele. E você é esse pedregulho. E sob esta pedra, e aí Jesus usa uma outra palavra. Não é mais pedregulho. Agora Jesus usa a palavra rocha, muito maior que um pedregulho, muito mais estável e firme. E sobre esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está fazendo um jogo de palavras. Ele está dizendo: você, Pedro, era incapaz de entender que eu sou o Cristo. Foi necessário Deus te revelar isso. Então é óbvio que você não é o salvador da pátria, né, Pedro? Você é uma pedrinha. Mas deixa eu te dizer, essa declaração que você disse, de que eu sou o Cristo prometido por Deus no Antigo Testamento, esta é a rocha. Eu sou a rocha. Jesus, o Cristo, é a rocha, e sobre essa rocha estável e firme eu edificarei a minha igreja. Bom, essa igreja não seria destruída pelo mal, pelas portas do inferno. A gente sabe que a Igreja Católica Romana atribui esse texto de Mateus 16, atribui para esse texto o fato de Pedro ser a pedra, onde Cristo disse que a igreja seria edificada. Então, é dali que surge a ideia da sucessão papal. O próximo Papa que herda do anterior Papa que herdou lá de Pedro. Então o Papa é a pedra. Pedro era a pedra, e os próximos papas são a pedra. O problema é que na Igreja Católica Romana, na história, você teve ocasiões em que havia 2 papas. Eles jogam debaixo do tapete isso, eles escondem. Um teve que fugir lá para a França. Mas aí o que a gente faz? Tem 2 pedras agora? Não era uma só? Bom, mas eles vão dar um jeito, uma pirueta hermenêutica para dizer outra coisa. Mas acredita-se que então os papas são a sequência dessa pedra. Bom, é uma incompreensão do que o texto está dizendo. Porque uma leitura muito simples mostra para nós que não é Pedro. Porque o próprio Pedro falha em seguida. Em Mateus 16, logo depois de dizer isso, Jesus começa a falar sobre a sua morte. Ele diz: é necessário que o Filho do Homem vá até Jerusalém, seja rejeitado pelos seus, seja ferido, seja morto, mas ao 3º dia ressuscite. A única coisa que Pedro pensa é falar: não é possível, o Messias não pode sofrer. O Cristo não pode sofrer. Então Pedro tem a audácia de chamar Jesus para um canto e falar: Jesus, eu acho que você tem uma visão equivocada do Messias, deixa eu consertar aqui. O texto diz que Pedro começa a repreender Jesus. Como é possível a igreja ser edificada num homem que repreende Jesus? Pedro não é essa pedra, Pedro é um pedregulho, ele não é a rocha. E Jesus repreende Pedro. E Jesus disse: você não entendeu nada, Pedro. Pedro é falho, queridos. E a gente sabe que ele falha não só lá em Mateus 16, ele falha mais à frente quando ele nega Jesus. E aqui nessa carta Pedro está dizendo: se você quer ouvir a voz de Pedro, se você atribui para Pedro a sequência papal, dizendo que é sobre Pedro que a igreja é edificada, ouça Pedro dizendo esse texto. É Pedro dizendo, Pedro dizendo. Pedro está alertando a igreja. Se a igreja tivesse ouvido isso lá atrás, ela não teria se desviado como se desviou, sendo necessária uma reforma dentro dela. Pedro está dizendo: a igreja não nasce a partir de mim, gente. A igreja não nasce, não cresce a partir de mim. Eu estou preso. Pedro está preso em Roma. Pedro está prestes a morrer. Não, a igreja não depende de mim, mas a igreja depende de Cristo. Foi Ele que morreu e ressuscitou, sim, mas Ele está vivo. Ele é a pedra vivente. Veja-o dessa maneira, trate-o assim. Ele é a rocha que vive. É isso que Pedro está dizendo. Eu posso morrer, mas Ele continua vivo. Ele continua edificando a sua igreja mesmo depois de mim. A igreja de Cristo, queridos, não depende de homens, não depende de pessoas finitas, passageiras, mortais. A igreja de Cristo depende unicamente dEle. E isso significa que ela nunca será destruída. Essa é a igreja de Cristo. Por isso Pedro diz:
devemos nos achegar a Cristo e depender unicamente dele para sermos edificados como casa de Deus nesse mundo. Pedro continua no versículo 4 dizendo: sim, ele é a pedra rejeitada pelos homens. Ele foi reprovado, mas é a pedra eleita e preciosa para Deus. Deus o escolheu. Deus o valorizou. E Pedro, então, a partir do versículo 6 até o versículo 8, explica isso citando 3 passagens da Escritura. Em uma só pregação é muito pouco tempo para refletir sobre todas essas passagens. Talvez você pode anotar e depois ir para cada um desses capítulos que ele cita. Lembra que a Escritura foi inspirada pelo Espírito de Cristo, não foi isso que ele disse no capítulo 1, versículo 11? Os profetas escreveram movidos pelo Espírito de Cristo que neles habitava. Bom, a primeira citação está no versículo 6. Pedro cita Isaías 28, versículo 16. O que está acontecendo em Isaías 28? No contexto, Deus promete salvação àqueles que estavam sendo oprimidos do seu povo. Mas ele também promete juízo aos arrogantes. E é curioso, eu recomendo que você leia Isaías 28, desde o começo do capítulo. Por quê? Porque nesse capítulo, os arrogantes dentro do povo de Israel diziam o seguinte: nós não somos bebês para vir esse profeta aqui em nome de Deus dizer como a gente deve viver. Olha que interessante. E por isso Pedro usou exatamente a imagem de bebês. Vocês são bebês sim! Precisam aprender como viver. Mas os arrogantes na época de Isaías diziam: não somos bebês. Então Deus promete falar com eles. Deus diz: eu vou falar com eles. Vocês rejeitaram a minha palavra, a minha pessoa, como a pedra angular, onde todas as demais se sustentam. E então eu vou falar com vocês através de línguas estranhas, línguas estrangeiras. Vocês vão para o exílio. Vocês vão para a Babilônia. Vão ser disciplinados. E esse texto também estava se referindo aos gentios. Um dia vocês vão ouvir falar de Deus da boca de gente que não é judia. Paulo aplica isso em Romanos. Ele diz: vocês rejeitaram a pedra angular. Sabe o que é uma pedra angular? Você já viu isso aqui? Só que é uma pedra angular. Isso é uma pedra angular. Ela está sustentando esse lado e está sustentando esse lado. É a pedra angular que sustenta todas as coisas em um arco. E Deus, em Isaías 28, está dizendo: vocês rejeitaram a minha pessoa como a pedra angular. Vocês estão tentando construir, me deixando do lado de fora. Bom, vocês vão ouvir falar das minhas maravilhas da boca de um povo que não era povo, os gentios. Cristo é a pedra angular, eleita, preciosa por Deus. Então creia em Cristo. E não se envergonhe de crer em Cristo. Talvez você está aqui e a sua família te pressiona dizendo: só Cristo não é suficiente não, viu? Você saiu do caminho? Não, Pedro está dizendo: as pessoas estão dizendo isso para vocês, mas não acreditem. Cristo somente, creia nele, é a única forma de ser aceito pelo Pai. Descanse nisso. A segunda citação está no versículo 7. Ele diz no versículo 7, para nós, os crentes em Jesus, Jesus é essa pedra, a pedra angular. Mas e para os descrentes? Aí ele cita o Salmo 118, versículo 22. O Salmo 118 é um poema, uma música, uma canção de vitória contra os inimigos de Deus. Em resumo, o Salmo diz: é melhor confiar em Deus do que nos homens, do que nos príncipes. Só de Deus vem a salvação. Mas aí, num dado momento do Salmo, o salmista é castigado. Mas Deus, depois desse castigo, lhe abre as portas da justiça. E o cenário é que ele entra pelas portas da justiça e todos os justos podem entrar por essa porta que ele abriu através do seu sofrimento. E então, o Salmo diz: só o Senhor é Deus. Ele faz resplandecer a sua luz sobre os justos, por causa do seu amor leal, por causa da sua misericórdia. O Salmo 118 está dizendo que Israel foi escolhido para construir a habitação de Deus no mundo, mas rejeitou o construtor. Rejeitou a pedra angular, desprezou ela. Por isso, Pedro começa o versículo 8 dizendo: esta pedra se tornou o tropeço desse povo, se tornou ofensa para esse povo. E agora Pedro está citando a terceira referência, Isaías capítulo 8, versículo 14. Em Isaías 8, Deus diz que iria disciplinar seu povo através da Assíria.
E a ordem para os crentes é: não resistam. Isso é castigo para os ímpios que estão no meio de vocês. Os ímpios vão ter sacar de espadas e tentar se defender. Vocês sabem que não, é disciplina, então não resistam. Eu não vou matá-los. Vocês não, só os rebeldes. Desistam de lutar. Bom, os justos, diz o texto de Isaías 8, não devem abandonar o Senhor pelos ídolos. O Senhor será o santuário, a proteção do seu povo, mesmo sob os ataques assírios. Mas o próprio Senhor, e Deus diz isso: eu mesmo serei uma pedra de escândalo, de tropeço, uma armadilha para os idólatras. Então a resposta esperada aos ouvintes de Isaías é: esperem e aguardem no Senhor. E quando Ele se manifestar, confiem nele. Quando Ele aparecer, confiem nele. Ao invés de consultar os mortos e os feiticeiros que os idólatras faziam na época, voltem à lei e ao testemunho. E o que Pedro está fazendo ao citar Isaías 8 é dizer: o Senhor veio. Aquele Senhor que Isaías prometeu veio, e Ele veio na pessoa de Jesus Cristo. Olhem para Ele, confiem nele, ouçam a sua palavra. Ele é o cumprimento de todas essas profecias. Mas aí Pedro continua no versículo 8 e diz: os que não fazem isso são os que tropeçam na palavra. Eles são os desobedientes, eles se ofendem com isso e então caem. Eles não aceitam Jesus como Cristo. Isso significa que foram destinados a isso. Eles são alvos do castigo de Deus. Querido irmão, querida irmã, agradeça a Deus por crer em Jesus, por não tropeçar em Jesus e não achar que Ele é um escândalo. Nem todos foram habilitados para essa graça. Mas talvez você está ouvindo essa mensagem e ainda não crê em Jesus. O meu convite para você, urgente, é: faça isso o quanto antes, antes que seja tarde demais. Porque rejeitar o Senhor em pessoa, Jesus Cristo, redundará em castigo eterno. Essa é a segunda tarefa da missão, a edificação em Cristo. Chegamos à terceira tarefa, ela é um pouquinho menor. Versículos 9 e 10. É a proclamação das virtudes de Deus. A proclamação das virtudes de Deus. Olha os versículos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Ainda falando sobre nós no versículo 9, aqueles que não tropeçaram, aqueles que não rejeitaram a pedra viva, mas a aceitaram. Pedro acumula 4 títulos de honra. Você queria um presente no aniversário dessa igreja? Está aqui o presente. Os 4 títulos de honra que são nossos, que recebemos por crer em Cristo. Primeiro, detalhe, todos os 4 eram títulos atribuídos por Deus a Israel no Antigo Testamento. Você vai ler isso em Êxodo 19, Isaías 43. Mas agora está sobre o povo da nova aliança, os crentes em Jesus. Primeiro, geração eleita. Vocês são descendência escolhida por Deus. Segundo, sacerdócio real. Vocês são uma linhagem sacerdotal do Rei Jesus. Terceiro, vocês são nação santa, um povo separado por Deus, judeus e gentios juntos. Quarto, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra que Pedro usa para povo era a palavra usada naquela época para se referir a Israel. Ele diz Israel, aqueles que rejeitaram o Messias. Essa palavra não significa para eles nada. O povo é aqueles que aceitaram Jesus Cristo. Vocês são o povo de propriedade exclusiva de Deus. Queridos, a igreja é o Israel renovado de Deus, composta de judeus e gentios. Esse é o alvo do cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. Nunca se esqueça disso. Nunca. Quando vierem as acusações, quando vierem as pressões das pessoas, e para estes aqui, as pressões dos judeus para que eles largassem Cristo e se voltassem para o judaísmo, Pedro está dizendo: não se esqueçam de que vocês são tudo isso aqui. Vocês já são, não precisam fazer mais nada. Com qual propósito? Pedro continua no versículo 9: proclamar as virtudes daquele que os chamou pelo nome.
declarar por toda parte seus atributos. De onde foi que Ele tirou vocês? Das trevas. Das trevas. Da escuridão desse mundo mau. Para onde Ele trouxe vocês? Ele os conduziu à sua maravilhosa luz, ao seu brilho extraordinário. E aqui está o motivo de todos aqueles títulos de honra que nós recebemos. Não nos assentarmos sobre eles com orgulho e desprezo pelos demais povos, porque nós cremos em Jesus, nós somos o povo de Deus. E tem gente que fala isso com a boca cheia, mas esquece da missão que isso traz. Os judeus fizeram isso, por isso foram castigados. Eles diziam: nada vai acontecer conosco, somos o povo de Deus, não vem disciplina, não vem castigo. E Pedro está dizendo: não se assentem sobre essas verdades, elas são tudo isso mesmo para vocês, mas esses títulos têm um propósito: que vocês contem ao mundo quem é o Deus que salvou vocês. Ele é um ser de bênção, um ser de luz a esse mundo em trevas, e vocês são as pequenas lanternas dele. Nós somos o povo de Deus na terra, queridos. Onde nós formos, o que falarmos, o que fizermos, é como se Deus chegasse, é como se Deus falasse, é como se Deus fizesse. Que grande responsabilidade nós temos. Por quê? Aí Pedro cita mais um profeta, Oséias, no versículo 10. Capítulo 2, versículo 23 de Oséias. Lá Deus fez duas promessas aos gentios. Na nova aliança, primeiro Deus disse: vocês que antes não eram povo, era o nome da filha do profeta, Deus mandou ele pôr esse nome nela, não meu povo. Na língua deles era Lo-Ami. Que nome esquisito, né? Não povo de Deus. Ou não povo de Deus, vem aqui. Esse era o nome dessa menina. E Deus está usando o nome da menina para se referir ao povo de Israel. Na verdade, não ao povo de Israel, mas ao povo que não era povo. Um povo que não nasceu daquela linhagem. Deus está dizendo aos povos, às nações, está dizendo aos brasileiros. Tanto tempo atrás Ele está dizendo: vocês que eram Lo-Ami, vocês que eram não povo, mas agora vocês são povo de Deus. Segunda promessa: antes vocês não tinham alcançado misericórdia. O nome da segunda filha de Oséias, Lo-Ruhamah, a desgraçada. Esse é o que significa. Imagina você dar o nome de sua filha de desgraçada. Não misericórdia. Alguém que não tem graça, que não recebeu a graça de Deus. Foi Deus que mandou dar esse nome, tá? Porque Deus estava usando o profeta como uma ilustração viva do que eram os povos sem a luz de Deus. E o povo de Israel não estava levando essa luz para lá. E Deus está dizendo por meio de Oséias: vocês que eram desgraçados, que estavam longe da misericórdia e da graça de Deus, agora vocês alcançaram misericórdia, foram alvo da graça de Deus. Queridos, aqui está um belo resumo do que o Evangelho faz em nós. Nós não éramos povo, nós éramos pessoas perdidas, longe da graça de Deus. Talvez esse seja o seu caso ainda me ouvindo nessa noite. Talvez seja alguém assim ainda. Bom, mas em Cristo, nós que éramos tudo isso, agora somos povo. Agora somos agraciados. E se nós quisermos desfrutar disso, se talvez o seu caso é ainda alguém perdido, renda-se a Jesus hoje. Venha até essa pedra, se dobre diante dela e diga: eu quero, Senhor, eu me arrependo, eu creio, eu quero ser tudo isso, eu quero desfrutar de tudo isso. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Não seja orgulhoso. Mas também nunca se esqueça de para onde Deus te trouxe. E seja grato. Deus te trouxe para a luz dele. Se nós fizermos isso, nós iremos proclamar, gritar dos telhados as suas virtudes a todos aqueles que nós encontrarmos enquanto peregrinamos nessa terra. E vai ser uma explosão de alegria quando falarmos. Você também pode conhecê-lo. É por isso, queridos, que nós continuamos nesse mundo, para que os outros também o conheçam através de nós. A proclamação das virtudes de Deus é a terceira tarefa da nossa missão. Chegamos à última e final. É o bom testemunho ao mundo. A quarta tarefa da nossa missão nesse mundo é o bom testemunho. Olha os versículos 11 até 17, a gente vai aos poucos. Primeiro, versículos 11 e 12. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais
que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O testemunho daquele povo no mundo seria demonstrado em 3 áreas, e aqui está a primeira: uma conduta exemplar entre os descrentes. Pedro começa o versículo 11 dizendo: amados. Todo pastor que quer exortar precisa começar assim: vem cá, vamos dar um abraço. Você lembra que eu te amo? Você lembra, né? Quantas vezes não me sacrifiquei por você, quantas vezes não orei por você? Eu te amo. O que eu vou falar não é porque eu te odeio, não, é porque eu te amo, tá? É para o seu bem. Amados, vocês são únicos, são especiais. Eu peço. E a palavra que Pedro usa aqui traz a ideia de alguém que implora insistentemente: por favor, me ouçam. Não ignore o que eu estou falando. Como peregrinos e forasteiros que vocês são. O pedido que Pedro vai dar aqui precisa ser atendido com essa lembrança. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Somos residentes temporários. É passageiro. Vai durar pouco tempo. Lembre-se disso. Porque vai ter hora que você vai olhar e falar: cadê Jesus que não volta? Até quando vou ter que fazer isso? Calma, é por um pouco de tempo. Lembre-se disso. Amados, peço que se abstenham das paixões carnais. Se esforcem para ficar longe. Se esforcem para parar de praticar tudo aquilo que vem da ordem dos desejos internos dos seus corações. As cobiças pecaminosas, a luxúria, o amor pelas coisas terrenas, humanas, temporais, corrompidas. Se abstenham dessas coisas. Em outras palavras, Pedro está dizendo: arranquem suas raízes desse mundo pecaminoso. Amados, esses desejos e essas práticas, ele diz, não são seus amigos, não são bondosos. Olha o que ele continua dizendo no versículo 11: eles fazem guerra contra a sua alma. A palavra que Pedro usa para guerra aqui é a palavra, eu vou falar em línguas, tá, pastor? Estratelmai. Soa com alguma palavrinha em português? Estratelmai. Estratégia. Ela tem a sua raiz nessa palavrinha. Estratégia. É uma luta. Essa palavra era usada no ambiente militar, de uma estratégia de um soldado tentando vencer o seu inimigo. Ele diz: as paixões que estão no seu coração, as paixões terrenas, são um soldado querendo te abater. Fazem guerra contra todo o seu ser, são inimigos, não são aliados. Talvez no momento da tentação você olhe e fale: mas não custa nada. Como pode ser uma coisa tão gostosa ser proibida? Isso vai fazer bem para mim, não é possível. Deus deve ser mau para dizer que não posso fazer isso. Pedro está dizendo: é seu inimigo, ele está disfarçado. Ele quer te prender a esse mundo. Essas paixões querem que você pare de vislumbrar a eternidade. Querem que você pare de amar a palavra, que você pare de amar a Cristo. Querem que você fique aqui. Só que quem vai ficar aqui vai ser julgado. Está debaixo da ira de Deus. Olhe para esses desejos como seus inimigos. Não tenham paz com eles. Matem eles. Matem. Eles são inimigos, não são aliados. Como isso se dá na prática? Como eu combato essas paixões? Pedro diz no versículo 12: tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Você vai lutar contra as paixões terrenas, buscando uma vida, um comportamento nobre, de caráter apropriado, nesse mundo perdido, entre os descrentes. E gentios para Pedro não é só quem não nasceu em Israel, não. É também os judeus que não creem no Messias. Tudo é gentil, tudo é descrente. Qual o propósito disso, Pedro? Eu vou lutar contra as minhas paixões, me esforçando para dar um bom exemplo lá fora? Ele diz no versículo 12: para que quando eles que os acusam de malfeitores, lembra que eu falei, eu acho que ontem ou anterior, no dia anterior, eles eram caluniados por seus vizinhos pagãos, porque
Eles eram chamados de ateus, eles não acreditavam nos vários deuses. Eles eram chamados de canibais, porque eles comiam o corpo e bebiam sangue de Cristo. Eles eram chamados de incestuosos e eram zombados por isso, porque diziam: você casou com a sua irmã, né? Você casou com o seu irmão, né? O seu filho é teu irmão, né? Porque eles criam Jesus. Os povos não entendiam nada, e até hoje não entendem nada, né? Você vai falar de Cristo para a pessoa não entende o que é igreja, não entende porque você vem para a igreja, não entende porque você se esforça, porque você oferta, porque você serve, porque você sofre tanto. As pessoas não entendem. E Pedro diz: eles acusam vocês de malfeitores, eles dizem que vocês são estranhos, que vocês são transgressores. Mas ao observarem as obras boas de vocês, eles irão glorificar a Deus no dia da visitação. Eles vão honrar, louvar e se maravilhar com Deus nesse dia. Dia da visitação tem duas possibilidades de tradução. A primeira é o dia da conversão deles. Talvez Pedro estivesse dizendo: no dia que eles se converterem e eles lembrarem do teu testemunho, por tantas vezes que você feriu eles, ou melhor, que eles te feriram, te caluniaram, e agora eles se dobraram aos pés de Jesus, e nesse dia eles vão dar valor a todo o seu bom testemunho, e eles dirão: obrigado, porque você não desistiu de mim, você não parou de orar por mim, você não parou de dar um bom testemunho. Eu agora conheci o Senhor, eu glorifico por sua vida. Já aconteceu isso com você? Mas também tem uma segunda possibilidade de tradução, que é o dia que Cristo voltar. E essa é a certeza: se eles não se converterem nessa terra e não fizerem isso, haverá um dia em que suas bocas não conseguirão ficar caladas. Eles dirão: louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor Todo-Poderoso, porque eu o rejeitei, mas eu ouvi na vida desse crente. Eu não dei ouvidos a esse crente, mas ele realmente falava a verdade para mim, mas agora é tarde. A sua conduta exemplar perante os descrentes, especialmente aqueles que te odeiam, que te acusam injustamente, ensina muito sobre Deus. Por isso, não dê motivos de acusação. Tenha uma vida irrepreensível e se dedique a praticar boas obras, abandonando as paixões carnais, mesmo que as pessoas te ataquem, para que eles louvem a Deus. A nossa peregrinação nessa terra não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre aquele que nos chamou. Eles irão louvar a Deus, seja no dia que se converterem, seja quando Cristo voltar. A segunda área do nosso bom testemunho no mundo está nos versículos 13 a 15, é a sujeição às autoridades, no caso as romanas, para nós as civis. Olha os versículos 13 a 15. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Pedro começa o versículo 13 dizendo: por causa do Senhor, esse rei, do qual tenho falado até agora, o Rei Jesus, o bondoso, que alcançou vocês, que salvou vocês. Olhem para Ele. Estão olhando para Ele? Então, por causa dele, estejam sujeitas a toda instituição humana. Estejam sujeitos significa você se colocar debaixo da liderança de alguém. Você escolhe fazer isso. Não é porque ele merece, não é porque ele força. Você deliberadamente escolhe isso. Escolham isso. Por causa do Senhor. A toda autoridade terrena. E aí Pedro cita dois exemplos. Quer seja o rei como soberano, obviamente ele estava se referindo a César. Quem era César naquela época? Nero. O Nero que o mandou prender. O Nero que o mandará ser morto. Nero. O rei soberano, aquele que detém o poder. Mas também, versículo 14... quer sejam as autoridades enviadas por ele, aqueles que são menores, os juízes, os governadores, os representantes dele. Eles viviam numa região em que Nero não vinha, mas lá estavam os juízes, lá estavam os soldados, as autoridades, os governadores.
Pedro continua no versículo 14, o trabalho atribuído por Deus a essas autoridades é castigar os malfeitores, executar a justiça, mas também é louvar os que praticam o bem, é destacar, é recomendar os bons. A gente sabe que poucas autoridades humanas, descrentes e até mesmo crentes, fazem isso, né? Poucas punem o mal, poucas recomendam o bem, inclusive Nero. E essas autoridades terão de prestar contas a Deus. E o nosso papel na sociedade é lembrá-las disso. Lembrá-las de que elas não são soberanas sobre o mundo. Há alguém acima delas, a quem elas um dia prestarão contas. Esse é o nosso papel. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Esse é o nosso papel. Mas Pedro está dizendo, devemos nos submeter ao reinado terreno dessas pessoas, enquanto peregrinamos ainda neste mundo. Não por causa deles. Mas eu não votei nele! É o cargo. Não é por causa dele. É por causa do Senhor. Foi assim que Pedro começou. Por causa do Senhor que está acima deles, inclusive acima de você. É claro que isso não significa aceitar injustiças. A Escritura fala sobre isso em outros momentos. Não significa aceitar maldades. Nós devemos protestar sempre que possível e agir para promover o bem. Mas a forma de vencer essas autoridades não é na espada, não é na revolta militar. E Pedro está dizendo, lembrem-se de que tudo isso é passageiro. Um dia estaremos com o Senhor. Lembrem-se disso. Não é o próximo presidente que vai mudar a história do mundo. É o Senhor do universo voltando para nos levar até Ele. É isso que vai mudar. Até lá se sujeitem. Façam seu papel, façam a luz de Deus brilhar. Mas não criem confusão desnecessária. Por que fazer isso? Versículo 15, Pedro diz, porque essa é a vontade de Deus. Pela prática do bem, fazendo aquilo que é certo, mesmo que todo mundo ao seu redor, mesmo que as autoridades não façam o que é certo. A vontade de Deus é que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vocês vão calar a boca, a tolice dos homens que não conhecem a Deus, não tentando colocar a mão na boca deles. Para de falar, não aguento você falar. Não é na força que você vai calá-los. É pela prática do bem. É sendo luz no mundo que eles serão silenciados. Queridos, como tem sido o nosso comportamento perante os descrentes? Através das nossas atitudes, será que a tolice das pessoas ao nosso redor é evidenciada? É silenciada? Ou será que nós nos tornamos participantes dessa tolice? Agindo como os descrentes na vida pública? Entrando em brigas que não precisávamos? Falando como eles falam, agindo como eles agem? Terceira e última área do bom testemunho no mundo é o tratamento digno a todos. Versículos 16 e 17. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o Rei. Aqui Pedro dá as orientações finais. No versículo 16 ele diz, vocês são livres. Livres em Cristo. Livres deste mundo. Eu recomendo que você continue lendo a carta durante a semana. Vai perceber logo no versículo 18 que ainda havia escravos lá. Havia pessoas que eram propriedade de outros lá. Mas Pedro está dizendo, vocês já foram libertos em Cristo dessas coisas. Vão continuar sendo escravos e devem dar um bom testemunho como escravos. Mas lembre-se, vocês já são livres em Cristo, já são livres deste mundo. Mas como pessoas livres, não usem a sua liberdade como desculpa ou pretexto para fazer o mal. Você já ouviu essa frase, não ouviu? Eu já sou salvo mesmo. Eu já sou livre, posso viver do jeito que eu quiser. Pedro está dizendo, não, pelo contrário, vivam como servos. Peraí, a gente foi liberto? Mas é para viver como escravo? Sim. Foram libertos das trevas. Mas agora vivam como escravos de Deus. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Não existe pessoa livre, não. Não existe esse negócio de que eu sou livre. Não, você não é. Ou você é escravo do pecado e de si mesmo, ou você é escravo de Deus. Não tem meio termo. De que lado você está? Debaixo de qual Senhor você está? Você está debaixo
das garras do pecado ou está debaixo da graça de Deus? Você é servo de Deus, então viva assim. Bom, como que eu sei debaixo de quem eu estou? Bom, o senhorio do pecado produz o mal. Foi isso que Pedro disse. Ele usa desculpas, pretextos para, no final das contas, praticar o que é errado. Ele vai dizer, não, mas são muitas provações, muitos sofrimentos, muitas injustiças sofridas, é por isso que eu reajo dessa maneira. Se você estivesse na minha pele, você saberia. Você faria a mesma coisa que eu. Opa! Essa é a atitude de quem está no mundo das trevas ainda. Quando Deus é o seu Senhor, isso produz o bem. Isso imita Cristo, mesmo em meio ao mundo mal, mesmo que as coisas ao nosso redor nos esmaguem, em todos os nossos relacionamentos, nós vamos mostrar o bem. Que relacionamentos? É o que Pedro diz no versículo 17. Ele apresenta 4 relacionamentos em que a nossa liberdade como escravos de Deus serão afetados pela liberdade. Primeiro relacionamento é com todos. Ele diz todos, e aqui ele está se referindo aos reis e aos escravos, aos crentes e descrentes. Tratem todos com honra. Já ouviu a frase, dê honra a quem merece honra? Devemos fazer isso. Mas Pedro aqui está dizendo, dê honra a todos. Todos. Respeitem as pessoas. Tratem as pessoas com dignidade. Todas. Crentes ou descrentes. Segundo relacionamento que essa liberdade afeta. Os irmãos na fé. A fraternidade. A comunhão de crença. A comunhão de crentes. A igreja. Amém. O que devemos fazer? Amém. Parece que esse era um problema, não era? Porque ontem nós vimos que ele já mandou amar. E agora ele repete, não se esqueçam. Tem de amar. Amém. E a palavra aqui é o amor sacrificial. Você precisa andar em amor com a sua igreja local, mesmo no sofrimento, especialmente no sofrimento, porque a igreja local é o nosso porto seguro no exílio. É aqui que a gente é lembrado das verdades eternas, é aqui que a gente é encorajado. Amem uns aos outros, não se afaste da comunhão na hora do sofrimento. Pelo contrário, a hora que o sofrimento aparecer, corra para a igreja. Busque o seu irmão, peça a oração. É essa hora que a comunhão é testada. É aí que você vai ter forças para continuar. Amém os irmãos na fé. Terceiro relacionamento que essa liberdade, mas servidão a Deus nos afeta, é o relacionamento com Deus. Pedro diz, Deus, seu Pai, seu Salvador, temam a Deus. Tremam diante dele, respeitem a Deus, reverenciem a Deus, não o tratem como qualquer um. Temam a Deus. E por fim, Nero, o rei, o miserável. Imagina a igreja orando por Nero. Eu acho que você talvez ora pelas autoridades que tem, não tem? Não ora? Só Deus sabe a oração que você está fazendo no seu coração por essas autoridades. Pedro diz, aqui está como eu tenho tratado Nero e como vocês devem tratar as autoridades. O que vocês fazem com o rei? Vocês o honram. Vocês honram o ser desprezível, porque vocês estão proclamando as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que povo é esse? Nero já matou muita gente, mas ele nunca encontrou um povo assim. Um povo que quando Nero chegava, se prostrava. Você é o nosso imperador, mas não é o nosso Senhor. Mas nós te honramos por causa dele. Nós te honramos, Nero. Pedro diz, honrem, não por causa dele, mas por causa daquele que o colocou lá. É para ele a quem todas as autoridades apontam, e todas elas vão prestar contas. O trabalho de vocês é honrá-las. Quarta tarefa da missão é o testemunho exemplar ao mundo. Durante a peregrinação nessa terra, Deus chama seu povo ao crescimento na palavra, à edificação em Cristo, à proclamação de suas virtudes e ao bom testemunho ao mundo. Queridos, não deixem que o sofrimento te façam esquecer da sua identidade, da sua missão. Você não é um órfão vagando por esse mundo abandonado. Você é um sacerdote real em missão,
cresça na palavra, aproxime-se de Cristo, viva de maneira exemplar nesse mundo, de tal forma que as pessoas vejam em você a maravilhosa luz de Jesus e o glorifiquem no dia da visitação. Amém, queridos? Oremos mais uma vez. Pai amado, obrigado por tua santa palavra. A palavra viva que nos aponta para a pedra viva que nos produz vida. Como pedras vivas, Senhor. Queremos crescer na aproximação dessa palavra, na obediência a essa palavra. E crescer em nossa santidade, em nosso amor uns pelos outros. Queremos crescer no nosso testemunho a esse mundo, Deus. Ajuda-nos a lidar com as dificuldades da nossa época, com as autoridades que temos. Senhor, é muito difícil, precisamos de sabedoria, mas precisamos nos lembrar que somos peregrinos, um dia tudo isso terá fim, mas até lá somos missionários, somos representantes do Deus Santo e devemos lembrar as pessoas das verdades da Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a tratar todos com honra, a amar os irmãos, a temer a Ti e a honrar autoridades, mostrando para elas que há um Senhor acima delas. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.